né, para ir andar, para ir para dentro de um baile, né? Muitas das vezes, né, passamos noites e noites no mundo, andando quilômetros para poder servir o diabo, né? Passava a noite toda servindo o diabo e não se cansava. E hoje, para a obra de Deus, a gente não pode fazer corpo mole, né? A gente tem que se esforçar mesmo, dar o nosso melhor para Deus, porque a gente não faz pelo pastor nem pela missionária, a gente faz pelo compromisso que a gente arcamos com o nosso Deus, o compromisso que Ele arcou conosco, né? De nos dar a vida, e nós temos que dar a nossa vida por Ele também. Amém, amados? Desde já venho agradecer pela oportunidade, né, meu irmão, pela oportunidade de professor, de trazer uma palavra hoje para os nossos corações, porque todos nós precisamos, amados, crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias em João 14, no seu versículo 16, estaremos lendo até o versículo 20. Amém? Confesso, irmãos, que eu não tive muito tempo, né, para meditar. Eu sei que a irmã me fez um convite com bastante antecedência, mas a nossa vida não tem sido fácil. Eu e minha esposa, a gente vai planejando uma coisa em cima da outra e a gente não tem tempo. Mas eu sei que Deus tem compromisso com a palavra dele, e Ele falará conosco nessa parte. Amém? Porque a palavra dele, quem fala é Ele diz: abre a boca que eu vou encher. Então eu gosto muito dessa mensagem, eu confio nisso, porque foi Ele quem falou. Amém? Então às vezes a gente faz muitos planos, né? Faz muito estudo, muito esforço, e a gente muitas das vezes prega pra gente mesmo, e depois chega na hora que eu muda tudo, né? Mas é do jeito que Deus quer. Tá louvando o louvor rapidamente? Peço, irmãos, que adorem comigo. Eu quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder.
Deus aprovado. Então nós temos que cantar com fé e vivenciar isso mesmo. Se é para enfrentar a tempestade, como o pastor falou aqui, vamos enfrentar a tempestade. Porque quem nos deu direção, Ele já nos deu a rota, e Ele já também deu direção, e Ele também já nos garantiu a vitória. Pode o vento soprar ao contrário, mas a vitória é certa. Então nós sabemos que nós podemos declarar, independente do vento que sopre, independente da luta que veio, vamos continuar crendo. Porque no nosso nome nós não podemos nada, mas no nome de Jesus e no sangue de Jesus nós temos poder, né? Vamos caminhando rapidamente. João, prometo que não vou, prometo que não vou prolongar, eu creio, né? Seja feita a vontade. Amém? Vamos ler. João, seu capítulo 14, versículo 16, quase vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amados, é um texto maravilhoso que nos dá uma plena certeza que a nossa vida essa tarde não foi em vão, que a nossa caminhada ao longo dos anos não tem sido em vão, e que as lutas que nós estamos enfrentando, pelejando ao tempo, de tempo em tempo, não nada é em vão. Uma promessa que foi feita, a qual o Senhor fez aos seus discípulos, para que eles viessem também passarem à frente, chegou até nós. Essa promessa que o Senhor fez. E aqui o texto vai ser enfatizado, que vai dizer que o próprio Jesus, ele disse. Ele estava dizendo que ele mesmo iria rogar. Amados, rogar é uma palavra forte. Rogar nos faz lembrar de implorar. Rogar nos faz lembrar de um clamor, de uma intercessão. E Jesus, ele está dizendo que ele mesmo iria rogar o Pai. Ele iria implorar o Pai, para que quando ele fosse, viesse outro Consolador, para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos sozinhos. E uma coisa é que o nosso Deus, ele é Pai, e o verdadeiro Pai, ele não quer nos deixar sozinhos. Há uma preocupação no verdadeiro Pai. Antigamente, né, não sei os dias de hoje, porque cada tempo que se passa se muda muita coisa, mas as pessoas os pais, né, sempre apadrinhavam alguém, aquele medo de perder, né, de morrer e deixar o filho sozinho, e confiava sempre no melhor amigo, na melhor amiga ali, para deixar, se caso acontecesse alguma coisa, ter alguém para cuidar. É um costume mudando, né? É um costume mudando, mas de fato faz sentido com isso que Jesus está falando. Mas não tem, pode ter até fazer sentido, mas não tem comparação. Porque o que Jesus está fazendo aqui é algo muito maior. O que Jesus está dizendo aqui é que ele iria rogar a Deus para que ele enviasse alguém que fosse consolador, e um consolador presente. Porque o Pai da terra, ele não pode estar contigo em todos os lugares. Por mais que o Pai ame o Filho, ele não pode estar com o Filho em todos os lugares.
Deus. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que Jesus, sendo ele Filho de Deus, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai rogar ao Pai. Sendo ele Jesus, Filho de Deus, ele vai fazer isso. Só o que me chama a atenção nesse texto é que a gente, muitas das vezes, não rogamos o Pai para que o Espírito habite em nós, para que o Espírito se revele a nós, para que o Espírito converse conosco, se relacione conosco, porque na verdade não é o Espírito que faz descaso de nós, somos nós que fazemos descaso do Espírito Santo de Deus. É muito fácil chegar no pastor e pedir ele para orar. É muito fácil chegar na missionária que está na mesa e falar: ora por mim, toma essa causa aí e contar a história e pedir para ele te dar uma direção. Muito fácil. Mas seria mais fácil ainda se você entendesse que quem resolve a sua causa é Deus. Se você entendesse que Deus já enviou um Consolador para te consolar nas suas horas amargas, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos caóticos, porque o Espírito de Deus é uma coisa que muitas pessoas ainda, mesmo o cristão, ainda não entendeu. É uma pessoa, e é uma pessoa qualquer não, uma pessoa de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele fala, irmãos, e ele fala com voz audível para a gente ouvir. Ele fala dentro da nossa mente também, ele fala dentro do nosso consciente, ele vai se revelar a gente do jeito que a gente entende. Mas você sabe que ele quer falar contigo, mas você não se importa com ele. É muito mais fácil viver uma vida como Marta, trabalhando. E o que mais tem é gente assim. Trabalha até na obra de Deus, mas esquece de se relacionar com o Espírito de Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, missionário, ele tem prazer de nos dar a direção. Ele tem prazer de nos dar o caminho reto. Ele tem prazer de compartilhar os detalhes da nossa vida. E muitas das vezes a gente quebra a cara na nossa vida em certas atitudes que tomamos, porque tomamos sem a direção, sem a ordem do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente entendesse que ele tem a direção para todos os caminhos, se a gente entendesse que ele entra no casamento, na família, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, a gente iria pedir direção para ele até para beber um copo d'água. Porque ele quer isso. Ele quer que nós venhamos compartilhar nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sentimentos. Se está bem, se está mal, se está alegre, se está triste. Ele quer saber, ele quer se relacionar com Deus. E uma coisa que eu fiquei aqui agora falando, o Espírito Santo falou no meu coração. Às vezes nem a nossa mãe, nem o nosso irmão quer saber tanto da gente. Às vezes a pessoa tem prazer em saber do teu mal. Fulano caiu, fulano parou, fulano tá mal, fulano tá todo errado. As pessoas têm prazer de parar para ouvir a tua derrota. Mas para saber de fato o que você sente, o que você passa, quais são as suas tristezas, quais são as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, as pessoas não querem saber. Mas se você entendesse que o Espírito Santo é esse que Jesus orou e rogou ao Pai, ele tem prazer em querer saber, não só saber, mas ele também quer sarar nossas feridas. Glória a Deus. Ele quer resolver o nosso problema. Ele quer nos dar, ele não quer que nós venhamos andar amargurado, preocupado, ansioso, desesperado. É por isso que hoje tem muito cristão, né? Até cristão que não era para ter, aí com depressão, que está oprimido, dependendo de remédios, dependendo de tanta coisa, porque falta o Espírito Santo de Deus. E aqui, amado, o texto vai nos informar que esse Espírito era o Espírito da verdade. E se é o Espírito da verdade, ele nos ensina a verdade.
Não tem erro, não tem mentira, não tem hipótese, não tem engano, não tem talvez, é verdade. O que Deus ele tem para nos ensinar através do teu Espírito somente é a verdade. A verdade é essa que liberta. A verdade é essa que abre os nossos olhos espirituais para entender de fato o que é espiritual e o que é carnal. Porque o Espírito Santo de Deus, ele iria, o próprio Jesus falou, ele iria nos ensinar todas, não é algumas, todas as coisas ele iria nos ensinar. Então, amado, cabe a nós desejar esse Espírito na nossa vida. Cabe a nós querer se relacionar, amados. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer se alegrar conosco. Ele quer trazer a verdadeira alegria aos nossos rostos. Porque, irmão, a gente pode ter vários sonhos na vida. A gente pode ter o sonho de ter a melhor casa, casa própria, né, irmã? A gente pode ter sonho de ter uma casa pro quintal, como meu esposo falou. A irmã quer a casa própria, minha esposa quer uma casa pro quintal. Né? E cada pessoa tem um sonho, amados. Uns menos, outros mais, uns simples, outros mais avançados. Mas todo mundo tem um sonho para ser realizado. Só que esse sonho só é um sonho até você realizar. Depois que tu realiza, ele não é mais nada. Você já alcançou. Perdeu-se a graça, perdeu-se o valor. Só que o interessante é que o Espírito Santo de Deus, amado, ele não é uma alegria de um sonho realizado. O Espírito Santo não é uma alegria de um casamento bem sucedido. O Espírito Santo não é uma alegria de ter fartura na mesa ou dinheiro na conta. O Espírito Santo é uma alegria que mesmo quando tudo isso ainda não chegou na tua vida, ele chegando, a alegria já chegou. Glória a Deus. Porque a alegria de Deus, amado, é uma alegria perpétua. Não é uma alegria que tem data e hora para acabar. Não é coisas momentâneas. É uma alegria eterna. É uma paz eterna. E é isso que o Senhor nos fez nessa promessa. Mas uma coisa eu vou dizer para a igreja, que no final aqui ele vai dizer: aqueles que têm, olha só, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este me ama. Só obtém, amado, o Espírito Santo de Deus, só obtém de verdade aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E quando você guarda, você prova a Deus que de fato você o ama. Guardar os mandamentos é você provar a Deus que você ama a Deus. E aí você amando a Deus, o Pai pode compartilhar as coisas maravilhosíssimas do céu que Ele tem a compartilhar conosco. A verdade revelada, o caminho reto, o caminho justo. Mas para isso é preciso guardar os Glória a mandamentos. Jesus. Glória a Deus. E que mandamento é esse? Vamos comigo aqui para Gálatas. Vamos comigo em Gálatas. Amados, são coisas simples. O mandamento de Deus é amar Ele acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Ele juntou as duas coisas para que nós pudéssemos entender que a prioridade é amar a Deus e amar o próximo. Só que quando isso de fato acontece na nossa vida, é quando nós estamos assim, ó, com os frutos do Espírito Santo, que vai dizer aqui em Gálatas 5. No versículo 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer provar que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida? Você tem que frutificar. Eu tenho que frutificar. Eu tenho que mostrar a mansidão quando o vento está soprando na minha vida. É quando as afrontas vier diante de mim. É quando alguém tentar me tirar do sério. Eu tenho que mostrar a mansidão. A mansidão que é? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Porque a mansidão revela a humildade. A mansidão revela o caráter de Jesus. E nós precisamos ser manso. Porque, como foi falado até hoje pela manhã, tem muita gente que
diz que é servo de Deus. Mas quando vem alguém se levantando contra a vida dele, ele se levanta o dobro. Se falar uma palavra ruim, negativa para ele, ele fala o triplo. Porque não quer ficar por baixo. Só que quem fica por baixo na mão omnipotente do Senhor, ele é exaltado no momento que Deus quer. No momento que Deus está vendo lá o teu sofrimento, a tua humilhação, a tua rejeição, ele vai lá e te exalta. Aqueles que se humilham diante da mão potente do Senhor. Então, amado, vamos mostrar o fruto do Espírito Santo que está faltando muito na igreja. Não falo a igreja essa que eu estou pregando. Eu falo no mundo que nós estamos vivendo e no mundo evangélico que nós servimos hoje. As pessoas não querem baixar a guarda. As pessoas não querem ser humildes suficiente para poder baixar a cabeça. Deixa o diabo gritar, ranger os dentes, mas mostra para ele o amor, que é vencedor. Vence no amor, vence na mansidão. E esses 9 frutos, amado, revelam que verdadeiramente nós somos cristãos. Nós não somos cristãos, amado, pelo tanto que pregamos, não. Não somos cristãos pelo tanto que cantamos, profetizamos. Porque muitas das vezes as pessoas têm mania de enxergar um verdadeiro cristão nele no microfone, ele cantando, ele pregando, ele ministrando. É vaso. Mas eu quero ser vaso na hora da afronta. Eu quero ver ser vaso na hora de tomar um tapa dentro da cara. E não é porque errou, não, é porque tá certo. É aí que eu quero ver se é vazão, se é crente, se é profeta, se é mulher de Deus, se é homem de Deus. Porque se é homem de Deus com o microfone, tem um montão por aí. Mas se é cristão, tomando tapa na cara e continuando na humildade, eu quero ver. Eu quero ver você amar aqueles que estão te maltratando, aqueles que estão te caluniando, que estão inventando mal contra a tua vida, e você perdoar ele, independente do vento que ele fez na tua vida, independente do mal que ele te causou, você amar. Você abrir teu coração e falar: eu te perdoo, sei que tu errou. Isso aí tu errou mesmo, mas eu te perdoo. Sabe por quê? Tu é falho tanto quanto eu. Tá sujeito a cair tanto quanto eu. Porque não é porque a gente perdoa que a gente é melhor que eles, não. A Bíblia fala que quem está de pé acude para que não caia. Então a gente tem que entender que temos que perdoar, porque o mesmo erro que o teu inimigo cometeu contra ti, tu pode cometer contra alguém e cair no mesmo erro. E aqui vai falar também sobre a fé, irmãos. É um fruto. Fé é um fruto. E não é um fruto do homem, é um fruto do Espírito Santo também. A gente precisa ter fé, mais fé, mano. Às vezes fazemos orações ralas diante de Deus, e achamos que só porque botamos o joelho no chão, oramos meia hora, Deus já tem que fazer na nossa vida de qualquer jeito, falamos de qualquer forma com Deus, e esquecemos, amado, que é a fé que move as montanhas. Não é pelo tamanho de tanto de horas que você ora, não é o tamanho de coisas que você faz, é o tamanho da fé que você carrega. Glória a Deus. Porque tem muita gente que fala de Deus, mas na hora de usar a fé com Deus não tem. É só o filho cair doente, é só a porta se fechar e já fica desesperado. Cadê a fé? E cadê a fé de confiar que Deus é o Deus que sustenta? Deus é o Deus que cura ainda, como o ano passado cura hoje. Nós precisamos exercitar a nossa fé, e não só uma fé para que nós possamos viver, mas uma fé para a gente poder transmitir. Porque Jesus, ele curava, porque ele transmitia a fé para o povo. Aleluia. A palavra que ele falava transmitia a fé. A vida que ele levava transmitia a fé. Porque, amado, a fé não é só uma pregação, a fé é uma ação. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Então tem muita gente que prega até a fé, mas na hora de exercitar a fé, eu estou com dor de cabeça, eu prefiro tomar um remédio para dor de cabeça do que repreender a dor de cabeça. Eu prefiro dar um jeitinho, da forma mais natural, de que usar minha fé com o nosso Deus. Amado, o nosso Deus é o Deus que operou lá atrás e opera até hoje. Mas Ele quer que nós usamos a nossa fé. Aí vai falar da alegria. Muitas pessoas são alegres só por um momento, só por um sonho realizado, mas aquela alegria é só por um momento e ela se acaba. E a Bíblia nos ensina que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vive uma vida alegre.
sei que a nossa vida não é fácil. Eu sei que é peleja, é casamento, relacionamento, família, igreja, pessoas. Porque tem demônio para tudo quanto é tipo de gosto, tamanho. Mas o que não pode mudar em nós é a essência. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a essência tem que continuar. A essência do amor, a essência da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da paz. A paz tem que reinar na nossa vida, irmãos. E o que tem de gente perdendo a paz até por causa de um copo d'água. Qualquer coisinha, acabou. O mundo dele acabou com o meu dia. Acabou com o dia porque já começou um dia sem Deus. Porque quem começa a viver uma vida com Deus, o dia tem que estar maravilhoso. Independente do que aconteça, a vida vai sendo maravilhosa. Então, amados, voltando lá para o texto que nós estávamos lendo, o pai, ele roga. Por que ele rogou? Para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Ele não queria que nós ouvíssemos falar do Espírito Santo de Deus. Ele não queria que a gente só soubesse de boca de alguém que assiste o Espírito Santo de Deus. Ele queria que de fato nós fôssemos cheios do Espírito Santo de Deus. E para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, eu precisei ler para vocês aqui em Gálatas 5:22, que mostra e revela que o Espírito Santo habita em nós. Os frutos do Espírito. Que não é o fruto da carne, é fruto do Espírito. Você tem que exercitar o amor na tua vida. Você tem que exercitar a alegria na sua vida. Você tem que exercitar a paz que excede todo entendimento na sua vida. Glória a Deus. Todos os dias da sua vida. Começa a pedir pelo Espírito Santo de Deus, amado. Porque quando o Espírito Santo de Deus descer na sua vida, ele vai descer com o amor dele, ele vai descer com a graça dele. E quando ele descer com a graça dele, você vai entender o propósito do amor, você vai entender o propósito da alegria. Porque, amados, o diabo quer que nós sejamos como um zumbi na terra que não tem sensibilidade. Porque o fruto do Espírito é a sensibilidade do amor de Deus. O fruto do Espírito é a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E como que você vai passar esse Espírito? É frutificando no Espírito. É frutificando na paz. É frutificando no amor de Deus. É frutificando na longabilidade, na benignidade. Nós temos que usufruir dos frutos do Espírito Santo, para que possamos de fato termos vida. A vida é essa que Deus quer nos dar em abundância. É por isso que Ele nos fez promessa que quando Ele nos levar para agora não vai haver mais choro, amado. Não vai haver mais pranto. E eu confesso para os irmãos, amado, que esse pranto que nós sofremos, ele podia ser transformado num gozo de alegria. Essa tristeza, essa angústia, essa perturbação poderia ser transformado hoje na paz que excede todo entendimento de Deus. Porque uma coisa, amado, eu falo com clareza, porque eu sei que é isso. Quando você anda no Espírito Santo de Deus, amado, você passa a não sentir mais as dores do mundo. Não é a dor de não sofrer, é a falta de sofrer em si mesmo. Você sofre por alguém, mas não por você. Porque as suas dores, elas foram levadas por próprio Jesus na cruz. E quando você obtém o Espírito Santo de Deus, você não mais chora. Você até chora por aqueles que não têm o Espírito de Deus. Você até fica triste, mas não por você, mas por aqueles que não têm Deus. Não é mais pelas suas próprias dores, não é pelas calúnias que levantam contra a sua vida, não é pelo mal que causaram a você. Você chora por alguém que você tem um remédio e eles não têm, e você quer passar para eles isso. Mas o que entristece nos dias de hoje é ver que os cristãos já não choram as dores dos outros, eles choram as suas próprias dores. Eles sofrem pelos seus próprios problemas. Quando na verdade, amado, o Espírito Santo que habita em nós, ele deveria transformar toda a nossa tristeza em gozo de
alegria. Porque quem anda com o Espírito Santo de Deus anda confiante. Anda confiante no Deus que serve. Não olhando para a tempestade, não olhando para o vento, não olhando para a morte que há de atravessar, porque todos nós vamos atravessar. Você olha somente para o Redentor. E aí você passa a não mais chorar pelas suas próprias dores, mas pelas dores de quem não tem Deus. E você olha o viciado e você fala, eu tenho remédio para ele, mas ele ainda precisa saber. E aí você vai compartilhar. Mas como compartilhar aquilo que ainda não tem? Como chorar com o que chora?